faltando. Esse aí tem várias coisinhas. No social, lá na definologia. Esse é o mais antigo deles. O Evolus já? Já, esse já. Agora isso aí acho que já foi consertado, que esse é dos mais antigos que tem aí. Vocês não gostaram de prerrogativa. Porque alguns abusam, né? Eu sempre penso, estou pensando o contrário disso aí, porque, afinal de contas, o tema central é neutro. Tem um lado positivo. O negócio é a politicologia disso. Agora, o que eu estava falando, esse verbete, ele é curto, mas ele é poderoso. Você bate aí para nós? Agora, meu boa tarde para todos e todas. E hoje nós temos a prerrogativa dentro da autopriorologia. É o privilégio, vantagem, apanágio, poder, regalia, imunidade ou direito especial inerente a determinado cargo, função ou posição alcançada pela consciência, homem ou mulher, na vida intrafísica ou social. A prerrogativa da ciência, a prerrogativa do mais relevante evolutivamente, a prerrogativa de voluntariar, a prerrogativa de poder exemplificar, a prerrogativa existente, a prerrogativa descabida, a autoconsciência das próprias prerrogativas, o abuso da prerrogativa, o privilégio injusto, a regalia desonesta. Depois vem a conduta exceção e uma série de condições, etc. Condição especial, o autoritarismo, a prepotência, a autocorrupção, etc. Agora, nós temos aí algumas logias e tem também lá a frase enfática. A partir da possibilidade de toda consciência obter alguma categoria de prerrogativa na vida humana, o tema exige, obviamente, ser encarado e analisado individualmente por todos. Quais prerrogativas você desfruta na vida humana? Você tem autoconsciência da qualificação e dos limites das próprias prerrogativas? Eu acho que uma das prerrogativas maiores que nós todos temos aqui é que nós conseguimos nos liberar dos assédios e estudamos aqui todo dia alguma coisa da consciência. Isso é a desassediologia mais brava que nós temos em grupo por aqui. Não há nenhum desses cursos que foram feitos assim diariamente. Então isso é uma prerrogativa. Eu quero dizer para vocês que esse verbete é pequenininho, mas ele tem 30 logias e tem 7 máximos. Agora, está faltando um ponto no social, na definologia. Tem umas leis aí que já foram levadas para a legislologia. Como esse verbete é antigo, o original já está todo mexido. A evoluciologia da filiologia tem um L a mais. E outra coisa também, onde está a relação íntima com a prerrogativa na remissologia é estreita, isso também já foi mudado. Outra coisa é grupo karmalogia, nós colocamos todos eles agora como karmologia. Isso de modo geral para vocês é isso aí. Agora, eu queria mostrar para vocês o processo, que é o problema de prerrogativa, que aqui tem o autoritarismo e a prepotência, dentro do processo da hegemonia, superioridade, etc. Agora, eu quero ler para vocês o que é que um homem, marido, esposo, estabeleceu por escrito as prerrogativas dele perante a mulher. E vocês depois vão dizer quem é essa pessoa, porque é uma pessoa histórica. Então, veja. É o abuso de poder. É um casal que tinha 2 filhos. Agora, ele então estabeleceu por escrito umas condições draconianas e humilhantes. É bom você ver isso. Para o prosseguimento de uma vida em comum. Ele não quis tomar a iniciativa de uma ruptura com a mulher. Então, ele estabeleceu isso. Ele falando para a mulher. Você terá que cuidar para que, 2 pontos, minha roupa pessoal e da casa sejam mantidas em ordem.
2. 3 refeições ao dia me sejam servidas em meu escritório. 3. Meu quarto e meu escritório estejam sempre bem cuidados e minha mesa de trabalho não seja mexida por ninguém a não ser eu. B. Você deve renunciar a qualquer relação pessoal comigo, exceto as necessárias aparências sociais. E particularmente não poderá exigir 2 pontos. 1. Que eu me sente com você em casa. Que eu saia para viajar em sua companhia. Agora, C. Você prometerá observar expressamente os seguintes itens. Não esperar de mim a menor afeição e não me censurar por isso. 2. Responder de imediato assim que eu lhe dirigir a palavra. 3. Sair do meu quarto ou do meu escritório imediatamente sem protestar assim que eu mandar. 4. Prometer não me depreciar aos olhos de meus filhos, nem por palavras, nem por atos. Eu pergunto, quem é que vocês acham que foi essa personalidade? Einstein. Não, mas isso aqui eu nunca li. Esse aqui eu nunca li. Eu só falei. Eu falei que isso aqui é ele com a mulher dele. Eu falei nele, que é a Milena Maric, mãe de seus 2 filhos. Ele teve também um outro filho com ela, mas essa é uma filha, mas foi criada por outra pessoa. Agora veja, isso é o Einstein. Vocês lembram que eu falei que ele não tinha nada em matéria de energia, não entendia de nada. Eu estudei muito a biografia dele. Agora, o que é bom é que agora está saindo os livros com isso aqui, eles estão repetindo muitas coisas dele. Esse aqui, ó, é o último, assédio moral, a violência perversa no cotidiano. Ó. Tem aí, viu? Tem tem aí esse livro é interessante sobre esse aspecto aí, do aspecto aí. Tá? Agora, por exemplo, aquele Luke, que está escrevendo um monte de livro também, ele se refere a isso, mas ele não dá todos esses detalhes aqui que essa Irigoyen fez. Essa mulher aí é brava. Agora veja, esse é o Einstein. Considerado sábio, o maior sábio do século XX, não sei o quê. São esses aí, sabe? Os amigos da Rosa. Não é isso? Amigos da Rosa. Entende? Agora, toda rosa tem espinho. Né? Isso é normal. Quer dizer, o roseral pode ter espinho. Então, mas vocês não acham que ele era totalmente acelerado em matéria de loucura afetiva? Vocês querem prova maior do que essa? Alguém aqui, algum homem aqui, tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ninguém mais tem. Gente, olha os detalhes, vocês examinaram bem o que eu li? Agora veja, isso é mais do que um contrato. Em todas as cláusulas, detalhes, a coisa toda. Não, ela aguentou isso uma temporada devido ao processo dos filhos. Agora, ó, o Einstein não era só isso, não. Ele tinha um negócio também com o filho dele. Muito sério. Ele não suportava certas coisas lá do negócio do filho. Por isso que quando ele foi para os Estados Unidos, vocês sabem, ninguém confiava nele, né? E ele passou os últimos 20 anos dele lá em Princeton. Eu conheço Princeton, eu estive lá com o Paul para fazer pesquisa. Eu mesmo me submeti como para fazer a experiência dele. Mas agora, o que é que se passa? Ele era muito difícil, uma personalidade, sabe, bem dificilzinha, uma opção de coisa. Essa aqui é a situação. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui para falar para vocês. A primeira coisa é o seguinte, isso aqui está muito bom, pode ir em frente, tá certo? Agora a outra é o seguinte, sábado que vem, a Malu vai fazer uma palestra na De Paula, está nos jornais de hoje, eles estão falando disso, tem uma meia página lá falando sobre o assunto. Agora aqui tem uma pergunta de ontem, quais os principais indicadores de saúde consciencial e de maturidade? Isso aqui é bom, a pessoa lê aí uns 300 verbetes nossos, né? É específico, ela vai ver o que é que tem. Saúde consciencial e da maturidade. É quando a pessoa tem equilíbrio pessoal
com rendimento evolutivo. Então, a gente já subentende que essa pessoa faz interassistencialidade e ela é prolífica, ela é produtiva, ela é edificante, ela é construtiva dentro daquilo que ela faz. Isso mostra saúde consciencial e maturidade. A verdadeira saúde consciencial não é a pessoa ver só a pessoa, é ver o resultado que vem dessa pessoa. A verdadeira saúde é externa, não é interna. As pessoas só reclamam pelo egoísmo, a saúde, o equilíbrio do egoísmo dela. Isso é bobagem. Ela tem que ver o que ela está fazendo em favor dos outros. A verdadeira saúde é interassistencialidade. Entende? Já pensou que o serenão vai reclamar de dor de cabeça? Não é possível. Agora, esse aqui é de hoje. Em binomiologia, o binômio amplificador da consciencialidade, força presencial. Como se dá esse processo no contexto da prerrogativa? O caso é o seguinte. Amplificador da consciencialidade. Como é que a pessoa vai fazer isso? Se ela pretende ou tem já noção do que é a força presencial, ela vai amplificar de que modo? Primeira coisa, trabalhar com as energias, EV e tudo mais que tem em matéria de parapsiquismo. Agora, em seguida, ela ter autoconscientização, principalmente dentro da área da mental somática, para ver como é que ela tem autodiscernimento, ampliar aquilo ali, 20 mega-atributos propulsor da evolução. Agora, para o nosso amigo que está perguntando, eu indicaria dar uma olhadela nesses 20 itens, que são os propulsores da evolução. Aquilo ali melhora o processo. Entende? Agora, como se dá esse processo no contexto da prerrogativa? Vamos agora ver esse outro ângulo. É quando a pessoa faz a interassistencialidade, na hora que ela perdoa e faz o follow-up, na hora que ela coloca como prioridade na vida dela o processo multidimensional para chegar na mini peça dentro do maxi mecanismo assistencial. Vocês não acham que isso é mais ou menos aquilo que nós falamos aqui? Mais ou menos é isso. Então é por aí. Mas agora, seria bom colocar os 20 itens lá para a pessoa ter uma noção. Todos aqueles 20 itens de uma maneira produtiva, sadia, que a pessoa possa estar fazendo alguma coisa positiva. Vai pegar Na página tem, eu sei, os 20 mega-atributos, eles estão falando aí. Na agenda Pode da falar. PEX também tem. Só que Agora, uma coisa, já que você está falando do negócio Tem, né? da página, essas coisas todas, a turma que tem estudado lá, o problema nosso, daquilo que eu falo, e eles dão desconto. Não é bem o que ele está falando, é aquilo que a gente interpretou. Eu quero dizer para essa pessoa também que é o seguinte, a palavra bibliotáfilo é com fio na frente, não filo. Eles estão escrevendo lá como se fosse bibliotáfilo. Não, é bibliotáfio. Outra coisa, eu falei outras coisas baseadas em táfio. E não é, eles estão pondo também táfilo. Não é táfilo, é táfio. Vamos escrever bem, porque isso aí, como é palavra que não é muito usada, é bom a gente explicitar, porque senão fica todo mundo errado. Né? Não dá certo, é preciso de segurar enquanto a gente tem tempo aí. Então, por exemplo, o processo assim de remédio, eu já falei lá também, e eles colocaram remediófilo, é remediófilo, entende? Entende? Remédio não pode ser filo, é fio. Então, bibliotáfio. Agora, o que é o bibliotáfio? É o lugar das obras raras, as obras caras, aquelas mais valiosas. Isso é que é o bibliotáfio. Não é o epitáfio, mas é da mesma linha do epitáfio. Então, veja, como sufixo, a pessoa vai entender. Então, o remédio, entende? O remediófilo. É remediófilo, que seria. O que eu quero dizer é a farmácia. Você está entendendo? Por exemplo, se eu colocar os melhores remédios, aquele da minha caixinha que eu uso, aquilo ali é um remediófilo. Agora, quem criou essa palavra fui eu, ela não existe no dicionário, estou só avisando. Mas é que agora já começa, passa a palavra, já começa a sair tudo errado, está danado, né? Daqui a pouco acabam comigo aí. Pode acabar comigo, mas com justiça. Mas fala. Bom,
holotecologia, na interdisciplinologia, você cita a relação com proex, né? Proexoteca, proexologia, e também na remissiologia. Você tem 2 verbetes ali que fazem menção à proexologia. Eu queria, então, você poderia aprofundar um pouco essa relação da prerrogativa no contexto da proex? Por exemplo, vamos entender só. Uma pessoa tem uma proex de liderança, tá certo? E ela pode ter uma proex que ela é liderada. Todas as duas são max proex. Agora, se essa pessoa, pela circunstância da vida, ela é guindada a uma posição de liderança dentro da max proex, isso é uma prerrogativa. Você não acha, por exemplo, nessa altura dos acontecimentos, eu com a conscienciologia tenho uma prerrogativa terrível aqui dentro? Eu tenho que responder por isso. Entende? Devido ao processo da liderança da ideia. Entendeu o que quer dizer? É uma prerrogativa. Eu penso demais nisso. Se eu pudesse, eu já falei para você, eu passaria a bola. Agora, se eu pudesse, eu ia apresentar o transmentor, trazer ele aqui e falar assim, esse aqui que é o homem, tá? Eu sigo as ordens dele, não tem nada que ver comigo, qualquer coisa é com ele. E passa para ele. Entendeu? Mas é um fato. Então, a prerrogativa, a gente tem que estudar o processo do ponto de vista administrativo, político, filosófico. Mas assim, tem jeito de fugir essa disso. prerrogativa, ela se manifesta, então, de que maneira? Como é que é na prática isso? Assistência maior. Você começa por aí. Você Você não acha que é uma recebe- vantajão? O que é que eu falei aqui? Por exemplo, a nossa maior prerrogativa aqui é que nós conseguimos nos desvencilhar da baratrosfera para fazer reunião aqui todo dia, com mínimo, às vezes, de 50 pessoas. Já vão para 6 anos. Gente, vocês acham que isso é fácil? A sua escola tem curso lá de todo dia? Então, alguma escola de vocês tem curso lá todo dia? Agora, tem internato que tem uma opção de coisa dessa que tem. Mas não tem como. Mas não é a mesma coisa. Eu não sei, Valdo. No internato está todo mundo preso lá dentro, já está na prisão mesmo. Isso aí Será que tem alguma coisa no mundo? Por exemplo, na que- cadeia ou na caserna. Mas será que tem alguma escola no mundo que funciona assim? No É mundo. bem possível. Mas aonde? Tudo que você pensa que você é ímpar, tem vários outros. Agora, às vezes ainda não Era bom apareceu ter, na mas não internet. aparece, Aqui, né? ó, às vezes ainda não apareceu na internet. É igualzinho aqueles negócios que eu estou procurando que não tem. Agora, eu começo a falar aqui, na mesma hora brota um navio, sem ver o que eu fiz. Isso é que é o problema que eu já estudaram na ciência, né? Que é o problema da... Centésimo macaco? mas não é só isso. É o problema de a ideia brotar no holopensene. Se a pessoa capta, o problema é de dial. Você mexe na frequência, você pega a Que ideia. é a central extrafísica. É a central. Professor Valdo, Captou. posso perguntar, porque está em cima desse... O senhor falou já 2 vezes que aqui a nossa prerrogativa é ter se libertado dos assédios da baratrosfera. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui, uma coisa que o senhor falou várias vezes também, é que aqui não tinha ninguém com pouco assédio, que eram aqueles assédios bem crassos, que por isso estavam aqui para limpar. Sei, mas Eu foi queria assim. entender Mas isso. na hora que vocês vieram, você já está neutralizando isso. Isso existe. Mas está neutralizado. Você não é mais, você não jogou a toalha, você não é vítima. A vitimologia, praticamente, ela está, 80% já foi embora. Entendeu? Agora, aqui o problema não é esse. Essa abordagem que eu estou fazendo hoje é diferente. É diferente. Eu estou falando o grupal, seguinte, é a gente conseguir reunir todo dia grupal. 50 pessoas Isso. para falar os processos a partir da cosmoética. Isso é muito É um processo libertação de baratosfera. Agora, É pontualmente... muita coisa. Não é uma pessoa, é um grupo. É um grupo, né? Sendo um grupo, é um grupo evolutivo. Entendeu? A Que liberação- grupo evolutivo conseguiu isso sem ditadura, autocracia ou totalitarismo? Qual? Eu aqui não imponho nada a ninguém. Nem a turma que funciona aqui, ó, eu não mando praticamente nessa turma aqui de funcionalidade. Eu mando em vocês? Pois é, não tem nada disso. Então, veja, é muito diferente. O problema é igualitário. Essa igualdade é que nós temos que procurar.
Essa é da Revolução Francesa. Égalité. Agora, veja, é a democracia que já está em função. Porque aqui está puxando. Agora, veja, isso aí é que eu acho que, oportunamente, a gente tem que estudar isso. Vamos deixar passar os anos e a gente vai observar tudo isso. Como nós estamos publicando muita coisa que acontece, nós temos que ter documentos disso oportunamente para mostrar como é que tudo foi ajustando. É que o grupo está puxando para cima, né, nessa questão dos assédios. E outra coisa, o caminho do Estado Mundial. A coisa mais braba aí, no caso, também é essa. Agora, gente, contra fatos, nós não vamos brigar. Fato é fato. Só essa tertura eu já vou para 6 anos, isso eu já não brinca com isso. E outra coisa, a maior prova que nós temos são os verbetes. O de hoje é 886. São 886 dias que a turma se reuniu aqui. A média no início era 36. A última vez que nós olhamos já estava 86 pessoas por dia. Agora hoje, com o processo fora, diminuiu, mas aumentou lá fora. A última vez que nós medimos aí faz um mês, estava 440 diários. Isso é fora de sério. Agora o problema mais sério é aqui. Conseguir reunir contra os acidentes de percurso, contra os autoassédios, contra o heteroassédio, contra, entende, tudo quanto tem intercorrência. Não tem lógica isso? Assim. Waldo, nessa linha de perguntas, daria para dizer que a maioria de nós aqui já foi assim, descoberto pelos assediadores do passado? Já. Você fala, a maioria. Isso, não me pergunte porque não tem razão de ser. Aqui, isso é uma vergonha para mim. Sem dúvida. Então quer aí dizer que a ponto maioria já superou isso. Já, é lógico. É o que eu vivo falando. Agora, o que se passa? Vocês têm que dar mais prioridade, ver o essencial, caminhar para isso, cortar as gorduras desse passado bobo. Agora, eu não entendi qual foi a graça. Não, você sabe, essa turma ri à toa, rico ri à toa. Eles estão se sentindo ricos. Mas, Vocês ri à toa. Posso só perguntar dentro disso? Mas aquilo que você comenta assim, ó, quanto mais a gente vai tendo mais força, vamos dizer assim, mais a gente tem condições de ir para o passado onde fede mais. Né? Você já comentou que a gente não vai tendo retrocognição de muito distante porque não tem a sustentação devida. Então, nesse sentido, o que está por vir não seria ainda mais brabo assim, de trabalhar? Não. Como é que é isso? Eu acho que o gargalo já uma passou. coisa com a outra. Você lembra do gargalo, o que eu falo de gargalo? Uhum, o gargalo já passou. O que tem agora é secundário. Mas agora, é o mais brabo é o que vem agora do ponto de vista de responsabilidade. De responsabilidade. E de resultado. Mas não da besteirada, por exemplo, de religião, de sofrimento, de dor, de provação. Isso tudo é besteira, isso tudo já foi para o espaço. Certo, mas como é que fica... Se uma pessoa começar a falar muito em dor aqui, ela fica deslocada totalmente. Mas como é que fica essa questão que você comentou de... Você fala de abrir o baú, né? Abrir a arca e aí vai... Isso é assim, a hora que você vai olhar, você já consertou, por exemplo, até 1850. Então, aí você vai olhar para trás. Então você vai ver que tem muita gente que ainda está engastalhado no pântano. Aí são lírios que estão lá, mas esses ainda não nasceram. Mas esses, então você tem que ir lá para ver o que você faz. Tudo bem, mas esses não seriam piores. Agora não, são piores do ponto de vista tanto para eles, quanto também perante a sua moral. Você está sentindo muito melhor agora e está aquilo, como é que é? Aí você vai falar assim, não, mas desde essa época que o cara foi para a Baratosfera, eu não tive mais vida com ele, porque ele não renasceu. E daí? Pensa. Sua consciência vai ficar um pouquinho agitadinha. Já tem um egoísmo aí. É. Então, isso é que eu falo. Ó. E outra coisa, quando você vai mais para lá, mais fundo, mais fede. Por quê?
você comete mais coisas, você é mais ignorante, o mundo é menor, as abordagens são bem mais rudimentares, grossas. É isso aí, entende? Não tem jeito. Não, então, só para entender dentro da pergunta do Everton, acho que até certo ponto poderia ir por Isso aí. é outro né? aspecto. Não é a mesma abordagem. Professor Valdo, aqui na binomiologia, na página 381, o senhor coloca aqui o binômio... Aliás, não, desculpa, trinomiologia. O trinômio, questão, pendência, dilema. Sim. Eu queria entender qual a relação disso aí com a prerrogativa. A prerrogativa é o seguinte, você tem alguma questão. Essa questão tem alguma pendência, não está resolvida. Aí você vai olhar, tem alguma prerrogativa nisso? Aí é que vem o dilema. Agora, a pessoa que está com a prerrogativa e a outra que é vítima da prerrogativa. Aí é o dilema. Se você for olhar em matéria política, de administração e filosofia, que eu falei aqui, ó, essas três coisas que são mais ou menos a mesma coisa, está tudo aí. Política, administrativa, filosófica. É uma coisa só, praticamente. Aí tem o negócio da prerrogativa, por causa da liderança. Entende? Pensa bem que você vai começar a notar a relação disso. Agora, ó, interesse, meta, evolução. Esse aí é para coroar o processo. Qual é o interesse, a meta e a evolução daquilo que está com a prerrogativa? O que tem primazia, o que tem privilégio, o que está nadando de braçada, o rico que ri à toa. E aquele outro que é a vítima, o pé de chinelo, o despossuído, o que está por baixo. Entendeu? Então, esse segundo aí clareia muita coisa também aí. Entendi. E aqui na antagonismologia, que tem aqui a prerrogativa leve e prerrogativa pesada. Seria essa prerrogativa leve? Leve, por exemplo, ele tem o Einstein só mandava na mulher, tá certo? Seria a prerrogativa leve. Agora veja, o Fidel Castro, 49 anos, ditador. Ele não é pesado, né? Na minha terra o nome é outro. Né? Agora, se você falar para ele, fala assim, me dê uma alavanca que eu levanto o mundo, é o Atlas. Ele se sente assim. E é um boboca. Né? Obrigado. Ficou vermelho. Alô? Você quer falar? Pega o outro, esse não. Professor Valdo, pode falar. Eu queria saber assim, ó, se a pessoa frequenta muita tertúlia, ela experiencia um senso de liberdade, ela tem uma referência de democracia. Então, como que essa pessoa faz para se adaptar em locais onde isso não acontece, principalmente se tem algum... Enfia o rabo entre as pedras, abaixa a crista e acontece. Fica só de olho para aprender como era e não é mais. Que ela era aquilo. Ser você ontem. Entende? Não tem outro jeito. Agora, o melhor é ficar mais quieto, à margem, ir para o acostamento, urubu observar, ir para a plateia e ver o palco, examinar o palco. Professor, o senhor aqui na politicologia, na página 381, né, o senhor faz, de certa forma, uma enumerologia especializada ali? Ou não pode dizer isso nessa... Mais ou menos. Porque o senhor sai desde a autocracia e chega na lucidocracia. O que você acha? Vê se tem lucidez nisso. Não tem, sim. É a lucidocracia. Agora, nesse processo, então, dentro de um assunto específico, eu posso fazer uma enumerologia especializada nesse caso? Pode, tem muitas dessas. O negócio é quando sair mais os volumes, aí já tem muita numerologia. Você dá uma examinada para ver que tipo que tem a qualificação, a orientação de cada uma. Quanto à questão do mérito ou das facilidades que nós temos com os amparadores, isso tem a ver também com o curso intermissivo. Então, há algumas prerrogativas básicas do próprio curso intermissivo. Né? O senhor comenta aqui a parte de... Também, mas não é só curso intermissivo, é o nível de discernimento que a pessoa alcançou, né, através de tudo isso. Em parte, a pessoa às vezes tem mérito para isso.
Então, o próprio curso intermissivo é uma prerrogativa, né? Eu acho. Vocês não acham, não? Com certeza. Escuta, a Rosa... Eu acho que foi falado mais ou menos aí. É que eu queria saber antes qual era a diferença da prerrogativa e o mérito. Se a prerrogativa é sempre originada do mérito da ficha evolutiva. Não existe isso. A maior parte das prerrogativas na Terra são devidas à baratosfera. As prerrogativas que esses ditadores querem. Aqui. O Evo, Chaves, aquele outro cara lá, presidente aí da uma república aí, e esses outros mais. Pensa bem, todos estão atrás de prerrogativa. Imunidade parlamentar. Mas a positiva... Outra coisa, as prerrogativas, por exemplo, do PT no Brasil. Eu pensei na positiva, assim, na... Maioria negativa, tudo Não, isso. a maioria é negativa, né? A maioria absoluta das prerrogativas na Terra são negativas. Por quê? Nós vivemos dentro do hospitalão. É muita gente doente. Qual que é a área que precisa mais de gente aqui? É da psiquiatria. O professor só estava falando, mencionou agora os ditadores, já pensei assim, só para parodiar. Me dê um excesso de prerrogativas e eu submeterei o mundo. Isso aí. Aí você dá um excesso de prerrogativas, mas vai lá o cara. É muita gente deixa lá o carregada. cara. Agora, o povo é que sofre com isso. Né? Cláudio, aqui ó, a vinda dos intermissivistas, que você fala que demorou duas gerações para você conseguir implantar a projeciologia, a demora foi também devido à ditadura no Brasil ou não? Não, tem nada a ver. Nada a ver com isso. O processo é mais extrafísico. O problema é mais extrafísico. Muita gente teve que segurar a barra. Porque isso são levas, você está entendendo? Às vezes segura uma leva. Agora, por exemplo, quando as consciex não tem nenhum compromisso, vem de qualquer maneira, vem de cambulhada. Agora, com vocês, não, teve mais escolha. Tem vida de vocês que foi tudo estudado. Para aparecer lá, o dedo certo, pontualmente. Entende? No caso, pontual. Específico. Isso tudo tem que ver. Agora, vocês é que tem que ver isso, principalmente quando vocês chegaram aos 70. Que é a hora que tem mais maturidade, lá para a terceira idade. Que aí você olha para trás e vê o que você fez. Agora, minha recomendação é o seguinte, a turma da adolescência já é bom começar a pensar na INVEX e na PROEX para, quando chegar nas 70 anos, sétima década, não ter muito arrependimento. Avaldo, como fazer essa análise agora que você acabou de falar? A análise é pegar os 700, aquela página à toa que está lá, e a pessoa vê se ela fez o curso intermissivo ou não. Agora, de 6 em 6 meses, ela olhar aquilo. Na primeira vez, vai ter umas coisas que ela acha que ela tem um curso intermissivo. Nas outras vezes, aquilo aumenta ou diminui. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque ela vai começar a recobrar conhecimentos que ela até aquele momento não tinha. Então, a neossinapse é o processo do Trafal, são os cons. Mas você comentou essa questão que algumas pessoas teve o planejamento bem pontual, bem detalhado. Como é que a gente identifica isso? Só com o tempo. Isso agora não adianta falar para vocês. A maioria que tem. Isso é igualzinho o caso da Laura, que veio me perguntar qual é a minha especialidade. Eu falei assim, você é da... Quer ver? Você lembra? É da enciclopédia. Tinha gente aqui que ouviu a história. Ela ficou, não, mas não é possível, eu fico doida com isso, como é que é? Agora, sempre, dependendo da idade, a pessoa quer que seja uma coisa que esteja mais de acordo com ela, para não precisar de fazer esforço nenhum. Olha lá na Tex. Tudo que se adapte bem a ela, não. Então você vai falar só coisas
que ela está esperando essa resposta. Escuta, vocês já diminuíram a temperatura? Valdo, o senhor falou que o gargalo maior, um tempo atrás você estava comentando que o gargalo maior já passou, que vai ficar mais apertado agora em termos de responsabilidade, né? Quais que seriam, assim, as maiores responsabilidades as maiores do nosso são as grupo? grupais. Pois é, do nosso grupo. Quais que Grupais. seriam? Mas, E agora vocês veem, é tudo isso, nós já lá, ó. Começa lá, os mega atributos propulsor da evolução. O que está atendendo ali dentro? mas quando o senhor Cosmoética, cosvisão. Por exemplo, esse último ano, eu estou me batendo demais na cosmovisão, que é a interatividade da pessoa com a visiologia. Então, por exemplo, em termos grupais, a partir desse exemplo que o senhor deu, uma responsabilidade maior seria nós qualificarmos a interatividade, é isso? Entre nós, com a multidimensionalidade. Ver como é que essas ICs vão funcionar cada vez melhor, não ficar aí ruindo as pernas em matéria nem econômica, nem administrativa e nem ideológica. Pode aprofundar ou ruir as pernas de maneira ideológica? Não, a pessoa que está ruindo as pernas. Ruim das pernas, tá. Mas é ideológica, como assim? Que é o processo da cosmoética lá dentro, como é que está? Tá. Até que ponto que foi? Com procedimentos muito fora do... Problema de exemplarismo. Outra coisa, e a democracia lá dentro, como é que é? E a consciência terapia de grupo, como é que é? Questão do abertismo, o máximo. E outra coisa, como é que é o negócio de perdoar? Como é que é o negócio da pessoa não virar mais a cara para o outro? Como é que é o negócio da pessoa ter entendimento, relevalidade? Eu já trouxe até um verbete aí sobre isso, já avisando essas coisas. Oportunamente vocês vão fazer a subscrição, no caso seria a prescrição dos verbetes, não é isso? Não, para você eu te dou isso. Vamos ver isso. Agora veja, vocês pensam que essas coisas que nós estamos fazendo, eu sou sempre de bom humor, eu já falei isso aqui mais uma vez, o povo pensa que eu estou brincando sempre, né? Nossas coisas são seríssimas. Vocês tendo encontrado comigo, foi a coisa mais séria da vida de vocês. Não é porque eu sou, Valdo, não é nada disso. É do processo que a gente representa aqui dentro. Isso aumenta mais a nossa responsabilidade. É terrível. Não queria estar uma pulga no corpo de vocês. Não é isso? Mas pensa, não tem lógica isso aí? Agora, a execução dessa responsabilidade grupal, um exemplo que você deu, a questão da cosmovisão. O que mais, assim, nos próximos... A cosmovisão e o problema da pessoa não perder tempo com as linharias do passado. As frioleiras, o secundário, as excrescências, a periferia burra. Né? Essa nós temos que dispensar. Ainda tem muita gente enrolada com isso. O problema todo é o seguinte, gente. Nós não somos melhores do que os outros, mas nós temos uma responsabilidade maior. A única coisa grande que nós temos mesmo é que é a responsabilidade. Então é terrível pensar nisso. A maior coisa que nós temos é a responsabilidade maior do que a média. Agora, como é que a gente pode fazer para ajudar, né, todos nós, né, me ajudar todos nós a se conscientizar mais dessa responsabilidade? É ver o que é que está faltando na pessoa. Vamos preencher aquela lacuna. Está faltando isso, vamos expor para ele. Tá. É o que a gente está tentando fazer. Por exemplo, eu acabei de receber um livro que é uma coisa formidável, que é do Djalma, falando sobre a conscienciometria aplicada. Ele parece que trabalhou, segundo o que ele me falou, 5 anos para fazer isso. E ele fez o autoestudo e a autoavaliação dele pelo conscienciometria lá dentro, mas fez uma avaliação que serve para outros, que a gente pode colocar no laboratório, essa coisa toda. Agora veja, de cara eu examinei e falei assim, ele precisa de passar na condição de consim-cobaia, e também a turma que está trabalhando com a conscienciometria aqui há vários anos, dá uma geral nas respostas dele. Que tem resposta lá dele e nota para ele que se a gente deixar daquele jeito é uma covardia. A hora que publicar amanhã eles acabam com ele. Entendeu? É um perigo. Eu estou falando aqui que é para mostrar, mas veja, só dele bancar esse striptease é o máximo. O Djalma mudou muito.
Isso aí é um senhor ganho evolutivo, mas também é uma demonstração evidente de disposição de renovação, de ressexologia. Fora de sério o livro. O livro está com 700 páginas até agora. Depois você vai ver, nós vamos passar para você ver, sabe, Antônio? Agora o João vai estudar isso esses dias agora, esse fim de semana. Depois a gente passar para você para ver. A Flávia vai ligar para ele para falar. Para ele vir quando tiver o Consim Cobaia para ele participar. Para ele ajustar também os percentuais atribuídos a si mesmo. Que nós não podemos deixar seguir assim no escuro. Amanhã publica e eles vão acabar com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? O negócio é sério. Lá tem muita coisa. Eu vi e a Flávia já viu. Realmente tem. Agora, é preciso de ver. Nós que estamos acostumados, são muitos cursos que eu dei sobre conscienciometria no Brasil e no exterior. A gente sabe que os percentuais como é que são. E lá ele está pondo um por um. Ele examinou as 2.000 questões. É muito sério isso. Então agora, é preciso só de ajustar as craveiras de alguma coisa. E outra coisa, tem alguns dados também que ele dá indicação que pode ser ampliado. Né? Vocês podem enriquecer muito. Você, o Antônio, o João, tudo pode ampliar aquilo ali. O livro está muito bom. O trabalho dele é fora de série. É o primeiro desse tamanho que aparece. Ele é fora de série. Mas o que você queria? Pode falar. Sr. Valdo, em termos de conscienciometria aqui, na questionologia, o senhor já deixa bem claro ali o que a gente pode estar se questionando em termos de prerrogativa, né? Sim. Agora, poderia ser feita uma análise de todas as minhas prerrogativas até aqui, positivas e negativas? É aquilo que a Apex faz. O que é que você recebeu? O que você está retribuindo? Prerrogativas é o recebimento. E analisar aquelas prerrogativas que são essenciais ainda dentro do processo. Isso. Os para-direitos e e para-deveres. aquelas que são justas. Você esqueceu da palavra justa. Para-direito e para-dever, né? Tem muita prerrogativa injusta que às vezes foi você que provocou, você que gerou. Está errado. É o Einstein, com a mulher. Eu dei um exemplo aqui hoje para vocês. Mais do que esse, eu acho que não precisa, gente. Você quer que lê tudo de novo? O negócio é muito sério. E é o Einstein. Ninguém pode falar nada. Aqui, ninguém vai falar que ele era burro. Tá certo? Por exemplo, se fosse o Pol Pot, era outra coisa. Vai falar, entende? Um cara desse, mas Einstein, como é que é? Porque nessa análise do processo do grupo e através dessa cosmovisão você consegue saber melhor o que é justo, o que não é justo daquelas prerrogativas que você já teve ou que você pleiteia. Agora, eu peguei o Einstein e fui olhar todas essas coisas, porque essa é das minhas 167 personalidades, que eu examinei tudo. Eu li tudo que tinha, até a ocasião que eu li todas as biografias que havia. Muitas, nem tinha tradução em português, não. Eu sei como é que é isso. E eu fiz o levantamento conscienciométrico desse povo. No polinômio que o senhor coloca, forças, fraquezas, ensejos e coerções. O senhor poderia dar uma geral nesse polinômio? O problema todo é o seguinte, forças. Ver o tanto de força que a pessoa tem. As fraquezas, os ensejos e as coerções. Então veja, vamos supor que você tem prerrogativas. Então são as suas forças. Agora, o que você faz com essas prerrogativas? São aquelas pessoas que são fracas, são as fraquezas. Como é que as suas forças funcionam com as fraquezas dos outros? Agora, que ensejo que é que você tem de melhorar e que ensejo que essas pessoas têm de sair dessa escravidão, ou dessa subjugação, ou dessa sujeição. Agora aí vem as coerções maiores, a hora que a pessoa quer sair. Então, nesse caso da prerrogativa, esse polinômio é terrível. Tem muitas facetas de um lado e do outro. Agora, forças, fraquezas, ensejos, coerções. Tudo as forças é que permite isso aí. Tá certo? Professor Valdo, aqui. Do lado. A ocorrência do Estado Mundial seria uma prerrogativa do fim da baratosfera? A gente pode falar isso?
definir, mas não é um conjunto de fatores. Isso aí eu já estudei muito. Cada reurbanização. Você acha que ele chega A antes? coisa mais séria é a urbanização. Agora, o Estado Mundial é uma decorrência da reurbanização. Mas não é só isso. A era dos serenões, a era da cosmoética, a era da conscienciologia, tudo é uma coisa só. Tudo é decorrência da reurbanização. Agora, veja, são muitos planetas que já passaram por isso. Agora, é a primeira vez que esse planeta enfrenta isso para valer. Essa que é a novidade nossa aqui. Se há alguma novidade nisso, é essa. É a primeira vez. E outra coisa, é o início também do caminho, da história, da estrada difícil para a gente caminhar para a renovação. Colocar a escola na frente do hospital. É porque Tem jeito. A Europa está passando por um retrocesso agora, né? As coisas estão Isso é inevitável, lá. Isso é inevitável. É o processo lá que eles deram conta, né? São várias coisas ao mesmo tempo que estão acontecendo, né? Mas sempre tem. Agora, veja, eu acho que eles foram assim um pouquinho assodados em colocar muitos países. Tinha que ir com mais devagar. Eles não esperaram metabolizar. O povo ainda estava engolindo, eles colocaram mais comida. Então agora está dando um processo de vômito. Aquilo ali foi vômito. É irlandês, né? Vocês se deram conta. Eu tinha noção, professor, que o Estado Mundial começaria ali, na União Europeia, né? Não, eles desencadearam o processo, não há dúvida, mas está indo, né? O que já se conseguiu já é favas contadas, isso aí é muito sério. O que é isso? Aquilo não retrocede mais, não. Muita coisa ali não tem mais jeito. Quem já esteve na Europa nesse período, já viu. Agora, eu já esperava isso há muito tempo, há muitas décadas. A gente já esperava. E a gente sempre falava, né, 1992 e tal, que era um negócio que ia acontecer e tal. Mas o senhor fala que as coisas vão começar na China, né? Como é que fica essa relação Europa e China? Aonde está? Vamos urubu-observar, né? Vamos urubu-observar o que vai dar. A China tem muita coisa para ser resolvida. Mas você já viu o tanto de gente que está invadindo a China? Tudo quanto é país, tudo quanto é indústria, comércio, tudo lá dentro. Eles não podem brigar com os chineses aqui, eles vão brigar lá fora. As revistas essa semana tem gente confessando isso. Não deu para brigar com eles aqui no Brasil, nós fomos para lá. Você sabe, isso é a técnica da guerra, né? Já que você não pode engolir inimigo, vamos aderir, fazer adesão. O negócio é isso. Agora, a gente está vendo os fatos acontecerem aos nossos olhos. As coisas estão ocorrendo. As renovações na Terra estão sendo muito intensivas agora. Muito rápidas, né? Você veja, os crimes aumentaram de uma maneira, a qualidade, a qualificação da criminologia é um absurdo. A sofisticação da criminalidade. O povo ainda não falou isso direito, não. É uma coisa para falar. Sofisticação da criminalidade. Agora, tudo por quê? Com os réus. O processo está aí, está tudo aí. Agora, isso é o lado pior, o lado doentio, mas e o lado positivo? Esse processo, por exemplo, das reclamações internacionais a respeito do negócio de um país lá no fim do mundo que ninguém dava valor. A própria ONU já está olhando determinados processos. Aquele negócio lá, o Kiribati, né? Kiribati, a ilha que tem 5 centímetros de terra e que agora eles têm que sair de lá, o povo todo, sair da ilha, que ela vai naufragar, né? Ela vai afundar, né? O mar está subindo o calor. Isso tudo é fora de série. Kiribati. Você já viu, né, o negócio de Kiribati? Então, veja, isso tudo, isso não havia, não. Em 1800, 1900, início do século XX, não tinha nada disso. O povo estava pensando muito em viajar, trazer o pigmeu da África para examinar na Inglaterra. Acabou tudo. Outra coisa, a comunicação que nós temos. O processo das viagens, a intensificação da dromomania, nunca se viajou tanto. Agora o povo fica fazendo aqueles aeroportos desse tamanhozinho,
Fica fazendo uma cidadezinha desse tamanho. Ninguém tem noção. Tinha que fazer tudo grandão. Agora veja, em Brasília, quando eu fui lá, eu falei assim, isso aqui não vai adiantar nada, muito pouco, bobagem isso tudo. Aí o Chico virou para mim e falou assim, mas vem cá, você não vai falar isso não, né? Não vou não. Mas veja, Chico, isso é cozinhadinho de criança. Você sabe cozinhadinho? É a brincadeira das crianças que faz a casinha com cozinhadinho, arrozinho. Então, assim, Brasília é o cozinhadinho de criança, Chico. Agora veja, isso foi em 1960, pouco antes da inauguração, quando nós estivemos lá. É lógico, gente. Tudo cresce, ok. Não tem nenhuma cidade que nasce pronta, não existe isso. Mesmo as artificiais. Tudo cresce. Mas veja, poderia aumentar pelo menos um percentual maior. Entendeu? Nessa previsão. Por que pensam pequeno? Por que não deixaram espaço para o negócio ampliar? Por que não fizeram uma coisa assim, não? A primeira década aqui, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Nada, não tem nada disso. Agora deixa, a bagunça continua tudo do mesmo jeito. Quer dizer, Brasília foi para o espaço, uma opção de coisa, não é mais nada daquilo que era o pensamento básico, original. Última questão. Uma pessoa que tem uma prerrogativa, é um funcionário público, e aquilo traz um contrafluxo para ela. Tinha falado com o senhor hoje. Isso é um acidente de percurso? É acidente de percurso em termos, porque às vezes é incúria mesmo, é desídia, como eles chamam, né, em direito, desídia. Mas isso pode ter repercussões multiexistenciais ou é uma coisa localizada? Como é que a gente avalia isso? Não, sempre tem repercussões do passado, porque a pessoa tem tendência para aquilo, é o gabarito dela, é a vocação. Essa vocação atrai os companheiros. É inevitável. Ali naquele caso tem um processo de liderança que eu falei para a pessoa. O problema é de trás. E como é que limpa isso, professor? Lembrar, mas isso cá para nós, que ela agora não é homem. É a primeira coisa que a gente Mas já foi dito, já foi avisado. Mulher é uma coisa, homem é outra. Em questão de prerrogativa e atuação administrativa, de liderança, a Amazona é uma coisa, tá certo? A Amazona, a mulher, tá certo? Agora, o Átila é outra coisa, Átila, o Runo. Temos que ver com calma. Agora que tem passado, é inevitável que tem. A pessoa não é guindada na idade dessa pessoa, aquilo que ela fez, à toa. Ociosamente, ou sem preço. Não existe isso. Tudo tem preço. Quando a pessoa sobe demais, tem que abrir o olho, que vai preciso ver como é que fica. Entende? Ok. Agora, vamos pensar positivo, né? Tudo tem sua razão. E a hora da renovação. Agora, não dá para repetir as coisas do passado. Tem que haver renovação de fato. Tem que esquecer o processo do passado. É o jeito. Agora, tem gente que não para, né? Quando chega num certo ponto, é que não para mais. Vocês viram agora a última do Paulo Coelho? É que ele quer colocar o nome dele em tudo quanto é coisa internacional, né? Então ele vai bancar igual um país. Do jeito que tem Made in China, vai ter Made in Paulo Coelho. Alguma coisa. Vai ter um monte de coisa. Vocês viram aquilo? O nome dele em tudo quanto é coisa. Vai ter o café lá do Starbucks. Tudo com o Paulo Coelho. Ele está estendendo o processo comercial dele. Não, é bem coelho. Já sabe, vocês já falaram. Já falaram muito isso, que é um processo de coelho mesmo. De lebre. É parturição. Sabe, de lebre. Mas professor então, Valdo, o senhor falou dessa questão aí da prerrogativa justa e injusta. Que critérios ou indicadores a gente pode utilizar para saber, por exemplo, se uma prerrogativa ela é injusta ou justa? O que é que você está fazendo? Qual a sua produção? Qual o resultado? O saldo dessa prerrogativa. O filhote. O que ela deu? Filhote. Em binomiologia, no item direito-dever, por favor, aprofunde
binomiologia, direito-dever, está aqui, o binômio direito-dever. O caso da prerrogativa, a pessoa arranjou um direito. Que deveres que ela tem que cumprir? Quais as obrigações que decorrem desse direito? Essa liderança, essa condição, esse cargo, essa função, o exercício desse serviço, desse trabalho. Isso é que é. Nisso aí nós não podemos esquecer. Ninguém recebe um direito à toa, ociosamente, sem nenhum efeito. Sempre tem a obrigação correspondente. Pode falar, Luci. Aí mesmo, no binômio amplificador da consciencialidade e força presencial, quais os elementos ou qual o elemento que pode ser caracterizado como amplificador da consciencialidade? Isso aí seria bom você pegar o nosso verbete. Tem um. Uhum. Olha lá depois com calma. Tá bem. Aí você vai ter tudo. Tem um verbete inteiro. Sim. Professor, o médio ectoplasta, pode existir um ectoplasta que não dá valor para a multidimensionalidade? Pode haver um caso assim. A pessoa tem ectoplasia, não é que dá valor. Ele tem medo, ele tira o corpo fora. Ele não quer ver, nem ouvir falar daquilo. E tem raiva de quem fala. Eu já sofri isso tudo na minha vida com um monte de gente. Isso ocorre Agora, geralmente essas pessoas já ficam entregues a assediador. Quando ela neutraliza o processo desse jeito, é porque já jogou a toalha, já está submissa. Tem uma canga com ela. Isso tem. Tudo tem. Entendi. Isso pode ser um exemplo da pessoa que tem a prerrogativa positiva e não dá valor. Até um certo ponto. Agora, na verdade, isso aí não é bem uma prerrogativa. É uma conquista que ela não está sabendo aproveitar. É aquela pessoa que tem um saco de moeda de ouro, senta em cima e começa a pedir esmola de 10 centavos. Entendi. É a mesma coisa. Então quer dizer que a prerrogativa nem sempre é a questão da experiência, do desenvolvimento, pode ser Não, a maioria tem uma prerrogativa excessiva, é por burrice, é ignorância, é imaturidade. Entendi. A maioria. Valdo, eles estavam falando a questão do Estado Mundial. Eu tenho lido muito material de globalização. A globalização é o primeiro passo. É o primeiro Nem passo. sempre correto para o Estado Mundial. É isso que eu ia falar. Agora, tem muita gente que interpreta errado e não vê o aspecto bom disso, só vê o aspecto pior. A antiglobalização, por exemplo, no mundo, ela é maior do que a globalização atualmente. Mas os autores, eu já li muitos livros sobre globalização. Existe unânime que os autores estão dando muito entrave econômico, principalmente em concentração de renda. Não, mas escuta, vamos abrir um parênteses, tem um porém que acaba com isso. Ela veio para ficar e é besteira combater. Não estou combatendo. Pois é, mas esse povo todo, eu estou falando esse povo. Mas não está. Existem os entraves, são fatos reais. Não é assim. Agora veja, não adianta. Lá no fundo, não adianta ir contra. É dar burro e contra. Pergunta em cima disso que eu não cheguei ainda na pergunta. A pergunta é o seguinte, porque a reurbanização, você falou que vai atuar nesse sentido, é lógico que ela vai atuar. Não, ela já está atuando há muito tempo. Já faz meio século. Mas é fato que hoje em dia, economicamente, principalmente politicamente, devido à questão de xenofobia, a questão de concentração de renda em países como os Estados Unidos, União Europeia, a superlotação, aquilo que eu falo lá no Homem Urbanizado. O comércio também entre países está desorganizado. Imigrante, imigração, exportação, xenofobia importação. Contra imigrantes, que está acontecendo muito também na União Europeia, que é forte ainda. Estados Unidos estão construindo um muro lá junto com o México. Eu estou dizendo, é lógico, são entraves. Agora é lógico que vai chegar. Tudo a gente está esperando. E chama ius esperneandi. Mas estou dizendo, junto existem esses entraves que... Sim, agora... mas isso faz parte, como está começando. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Principalmente quando é coletivo. Então é a lambuzada danada. A pergunta maior é o seguinte, a reurbanização, ela atua nesse sentido também econômico, porque o entrave maior hoje parece que é econômico e político. Não, entrave maior aí não é não. Entrave maior
é as pessoas que não querem perder as prerrogativas, os privilégios. É o assunto de hoje. Verdade é. Mas talvez o... Essa tudo é conversa fiada. Olha esse Bush com a turma lá da Camarilha do Texas. Tudo é isso. Mas ali é uma questão de poder e domínio imperialista que existe. Então, mas é isso. Agora, veja, a reurbanização vai acabar com isso tudo. Você vai ver. É lógico que a minha esperança é que isso vai melhorar. Eu não sou contra nada, mas eu estou colocando os entraves que existem. Não, os entraves sempre existem. No início, toda coisa tem entrave. Nada vem como uma coisa nova, gratuitamente. Tudo tem preço. Mas fala. Professor, eu queria entender um pouco mais quando você estava falando com o Sérgio sobre a mulher, naquele caso, a pessoa que foi homem na outra vida e que hoje é mulher e que ela teria que agir mais como mulher, que é diferente como homem. O senhor pode aprofundar o que o senhor quis assim, explicar é difícil nessa situação? Aprofundar esse Não, caso, no caso eu não quero falar quem é. Não nesse caso específico, mas nessa situação de que hoje agir como mulher, não agir como homem. Não é no caso específico. Queria entender um pouco mais essa situação de que foi homem... Tem uma função aí administrativa, uma coisa séria que pega uma opção de coisa. Você pega um homem, ninguém vai reclamar dele. Agora pega uma mulher viva, inteligente, bonita, novinha, boazudinha, sexy, e coloca. Você já viu? E qual que é essa mulher tem, qual é o Escuta, funcionamento tem um dela? negócio que eu falava sempre no 15 anos de curso de sexomático. Uma mulher bonita, inteligente, lida, jovem, boazuda, sexy, rica, 90% tem assédio. 90% tem assédio. E elas existem. Existe um monte aí. Mas aí qual que é o posicionamento dessa pessoa? O que ela tem que fazer nesse caso da mulher que está nessa situação? Olha, na minha terra é ir com karma. Grupo karma. É a coisa mais séria. Entende? Agora, como a pessoa é inteligente, quase sempre ela sai bem. Um jeito. Professor, entende? A amorexia é uma prerrogativa? Não. Não? Amorexia é mérito, isso é meritocracia. Mérito. E o fato de nós reciclantes termos vindo antes dos inversores, foi uma prerrogativa não aproveitada? Não, é mesmo provação sua, que você já tinha, você mesmo preparou isso. Tinha muita coisa furada que precisava de arrumar, então vem mais cedo, para acertar as coisas. A maioria aí é isso. Uhum. Obrigada, professor. Esses que estão chegando, tudo bonitinho, que pode pegar Invex, pega ou não, o problema é dele, mas tem chance, é a questão mais livre, né? Sobre certo aspecto, tem alguma liberdade aí maior do que a média. Então nós acertamos. Agora não é um aqui, privilégio, né? Isso tudo foi eles que cavaram. Os trabalharam para isso, eles têm esse mérito. Uhum. Os acertos nossos foram aqui, enfrentando, com autoenfrentamento. E o dos inversores, eles tiveram oportunidade através do curso intermissivo. Os acertos que permitiram chegar e ter a lucidez sobre a invexibilidade. Então a questão maior é a lucidez. Também, essa é a lucidez pessoal, antes de mais nada. Autodiscernimento. Uhum. Olha lá, 04. Discernimento. O que nós não tivemos. Uhum. Não, vocês tiveram. Vocês estão aqui. Pois é, mas depois uma de outra muito coisa, tempo... Um reciclante pode fazer mais do que 5 inversores. Isso não quer dizer nada. Tudo depende da ficha. Uhum. Agora, o mérito por aí, não adianta falar nisso. É igual o gênero. Falar que é homem ou que é mulher, isso é besteira. Mesma coisa. Reciclante ou inversor, eu quero ver a ficha. Mas aqui chegamos, né? Hein? Chegamos aqui. É o saldo. Agora, todo mundo aqui, ó, é de igual para igual. Todo mundo é capitão. Uhum. Obrigada, professor. Aqui, professor. A gente pode considerar o atenuante dentro da situação evolutiva da pessoa, um atenuante como uma prerrogativa? Depende, né? No caso da prerrogativa, o tipo, a qualidade, o que quer que deu, pode sim. É um compensador, não é? De circunstâncias. Sempre é um cala-boca, né? Cala-boca? Cala-boca, ajuda. Cala a boca do povo que está reclamando.
outra coisa, tem muita gente que reclama da prerrogativa de alguém, mas não sabe o que esse alguém já fez em silêncio. Entendi. Então, ó, banana para esse povo. Vamos com calma, isso tudo aí existe. Muito sério. Existem outros grupos que trabalham na reurbanização intrafisicamente com o mesmo nível de autoconsciência da conscienciologia. Olha, nós estamos atrás para saber. Se alguém quer saber, avisa para nós. Eu sei da opção de gente que está trabalhando nisso. Mas agora, se tiver alguma coisa que a gente possa aprender, nós estamos aqui. Ninguém aqui é pobre soberbo. Nós admitimos toda a ideia nova e acrescentamos automaticamente em cima do lance, se o negócio for bom. Na hora. Quais as sugestões ou técnicas recomendadas para se conviver passivamente no trânsito atualmente? Como o motorista pode assistir, ou ao menos não piorar a situação? A primeira coisa é muita tranquilidade, muita paciência, evitar tudo que é que tem de congestionamento, não brigar jamais, sorrir para todo mundo, não fazer cara feia de um carro para o outro. E outra coisa muito séria, colocar aquela orientação dentro do carro que segue o satélite. Foz já sabe isso. Meu filho tem isso dentro do carro. Então você entra numa rua, você está errado, você entrou errado, vira a outra direita, já tem tudo lá falando como é que é. E tem um mapa. E mostra cada rua. Você sabe que já tem isso praticamente no mundo inteiro, né? Agora, por exemplo, ele tem tudo aqui de Foz. Você entra em qualquer rua e fala se você está certo ou está errado. Não tem jeito de errar mais. Isso é muito importante, porque uma das coisas que faz ferver a adrenalina no sangue do motorista é quando ele se perde ou não sabe onde é que está. E outra coisa, principalmente quando tem o carona ou alguém dentro do carro e fica falando, você já se perdeu, você já... Aí dá acidente. Então, por exemplo, aquilo é muito importante do ponto de vista da profilaxia. Quem é aí que já viu como é que isso funciona? Já viu como é que o negócio funciona ou não? É impressionante. Hein? Mas olha, é muito fácil de colocar o negócio ali, coloca perto do motorista ali à direita e vê tudo. Vai mostrando tudo que quer que tem. Pode ser de noite, pode ser de dia, qualquer hora. Os erros do material são mínimos. A maioria certinho. O negócio é impressionante. Em matéria de orientador evolutivo, em matéria de cibernética, esse aí é o maior. De tudo que eu já vi. Hein? Não é isso. Aqui em Foz também você nunca sabe. Você entra numa rua, daqui a pouco você está no meio de uma favela. Isso é um perigo. Aqui, mas fala. Eu ainda quero entender melhor a nuance que tem entre mérito, conquista e prerrogativa. Eu pergunto para o senhor assim, ó, eu posso dizer que mérito, conquista é intraconsciencial e prerrogativa é extraconsciencial ou eu não posso fazer isso? Tudo é possível. Tanto uma coisa quanto outra, daqui ou de lá. Depende do que é. Olha a sua ficha. Pode ser intra ou extra. Olha a ficha. Não tem como separar então, né? Eu queria O saber processo todo é o seguinte, o que a pessoa fez e o que ela não fez. Ter prerrogativa tem que ter feito mais. O que ela fez? Então do ponto de vista positivo, assim, evolutivo, para ter prerrogativa tem que ter mérito. É isso que eu queria saber. Sempre. Para pegar aquela função, aquele cargo. Agora, existe a prerrogativa negativa que é da baratrosfera. Entende? Agora, existe a prerrogativa, o ditador, por exemplo. Ele isso não tem nada a ver com ele mérito, não tem né? prerrogativa mais, ele tem loucura. Esse é o ditador. No início ele devia ter até algum poder, deram para ele, foi até aclamado, deu tudo para trás. Entendeu? Porque é uma coisa imposta, tudo piorou, né? Tudo piorou. Isso é uma coisa imposta de fora. Né? Tá certo? Agora, uma outra pergunta, só por curiosidade agora. O senhor falou há pouco tempo que é a primeira vez que a Terra está tendo reurbanização, que outros planetas já tiveram. O senhor já teve algum planeta que tem estado mundial, assim? Tem mais ou menos, né? Teve gente aqui que foi levada lá no curso intermissivo para ver essas coisas. Que conheceu o planeta. Foi para ver outra parapopulação, outra humanidade diferente dela. Mas para a pessoa aumentar o nível de megafraternidade. Onde é gerenciado pela meritocracia. Agora, tem gente que não precisa levar para outro país, não. Outro planeta, nem outro território, não.
Por quê? É só ir em alguma comunidade que já começa a babar tudo. Ah, já tem noção, né? Tem gente que tem que levar um para-babadouro para ver. Só mudar um pouquinho de dimensão já está babando. E está tão down. Aqui é tão quen, tão requen. Tão requen. Tão combate. É um produto consciencial de combate, né? Está muito grosso. Então esse não precisa. Agora aqueles que são mais afiados, precisam de uma coisa maior, que às vezes tinha responsabilidade maior, esses às vezes são levados para ver outras coisas. Tem muita gente no curso de ensino que já foi. E isso para mim agora está aumentando, eles estão aumentando isso. Você sabe, consciência é só pensar, está, né? Ela pensa e está. Ela não é, ela está. Mas ela pensa e está. Eu penso no lugar, eu estou lá. Chega num nível que você tem essa maleabilidade, essa... Isso é mérito, não é prerrogativa. Não, isso aí é porque a pessoa mais chegou nesse nível, os outros ajudam. O problema todo é o seguinte, quanto mais evoluído você seja, mais assistência você tem. E menos assistência você precisa. Você está entendendo o paradoxo, não? Sim, professor. Mais evoluída você é, menos assistência precisa. Mas mais assistência vai ter. A qualificação organizativa da sociedade civil de uma maneira geral e o terceiro setor em alto nível que está acontecendo, isso já é resultado, as redes solidárias já é resultado dessas intervenções no permissivo. Eu fui ver lá a exposição, está muito boa. Eu estive lá. Bacana. O pessoal do shopping gostou muito, veio falar. É isso. Eu vi pai que levou, estava explicando para a filha como é que é isso, porque que é, apontou, chegou o dedão, mostrou tudo. Mas eles colocaram que essa exposição está tendo uma visitação mais diferente das demais. Tem muita família. Mas o pai mostrando para a filha, eu vi isso lá. Eu tive de olho assim do lado. Fazendo aquela do Arthur, né? Vigilante à distância. Né? Teleguiado. Professor Walter, aqui à esquerda. Num trabalho assim grupal, a gente precisa respeitar o momento de cada consciência, não precisa? Porque assim, às vezes a pessoa tem outras prioridades. Em qualquer coisa você tem que respeitar o momento de cada consciência. Então tá qualquer certo, coisa porque assim, às vezes a pessoa se impede. Não, agora eu não posso porque eu estou fazendo outras coisas. Então eu Uma pessoa que se precipita, seja a respeito de si mesma ou de outra pessoa, ela vai errar. Tá certo. Então, no caso, a pessoa que tem mais responsabilidade, ela tem que levar o trabalho adiante, não tem jeito. Ela tem que levar. Assim que a pessoa se desocupar, aí então ela pode estar assumindo o trabalho. Mas enquanto ela estiver muito atarefada, não tem como. Não. Aí precisa você explicar o que você quer dizer com isso, que aí já confundiu tudo. Explica bem o que você quer dizer. Expõe o caso. É o melhor. Não, por exemplo, tem um trabalho para fazer, tá? Certo. Sim, um trabalho em grupo. E tem uma pessoa assim que às vezes faz parte do grupo, e certamente faz parte do grupo, e a pessoa está muito atribulada. Você chega assim... Mas isso é um processo de liderança, é você acertar. Mas então, todo grupo aqui tem que ter uma liderança e tem os liderados. Entre os liderados tem sempre gente recalcitrante, doente, alterada, quebrou a perna, o outro que morreu, o outro que acidentou, o outro que é doido. Isso tudo tem que acertar, é um processo de liderança, isso não tem nada que ver. Agora, veja bem, a liderança é que é a lei para isso aí. A primeira lei é a liderança. Respeitar o momento evolutivo da outra pessoa. Mas não é só respeitar o momento, é um monte de coisa que tem nisso. Tá. Aí vem toda a cosmoética em cima. Tá. Entende? A coisa mais séria. Muito mais. Professor? Sim. Nessa questão da queixa, a queixa, de certa forma, é um não entendimento das prerrogativas sadias, né? A pessoa, por exemplo, nós temos na grupalidade a questão... Até um certo ponto, em certas condições Mas a queixa quase sempre é processo também de vitimização, é problema de alteração da pessoa, que às vezes não tem nada a ver com aquele contexto nem com as outras pessoas. Agora, tudo é erro de abordagem. Quem se queixa está errando a abordagem, seja o que for, onde for, com quem for, de que modo for. Ou também
pedir privilégios além do que é... Mas isso é bobagem. Mas aí o processo todo é erro da pessoa mesmo. Você viu aquele negócio da queixa que eu trouxe aqui? Sim, sim. Pois é. Olha lá para você ver. Porque a gente percebe muito isso aí no próprio trabalho grupal no discernimento. Às vezes a pessoa quer algum privilégio bem específico, né? Ou quer estacionar na frente, né? Sei, não, mas isso aí é coisa muito primária, bobinha, né? Isso aí é fácil explicar na hora. É fácil explicar, é difícil de entender, né? Esse não precisa nem de puxar a orelha, é só mostrar a realidade na hora. E sempre com testemunho. Nunca falar só para a pessoa. Chamar testemunho e falar junto, para ter testemunho. Já foi avisado. Hoje é dia 18. 13 horas e 45 minutos. Então, ó, você fica sabendo que aconteceu isso, isso, isso. Se eu viu bem aí, você é minha testemunha. Então, isso aqui é coisa primária. Agora, nessas coisas primárias, eu preciso ter toda essa documentação assim, prática, palpável. Bater na tecla até... E o ideal sempre é trazer uma pessoa que conheça a outra. Que seja da curriola, da turma. Isso é que é o ideal. Uma outra questão, fora um pouco aí do assunto. Nesse momento atual, nessa semana, o senhor tem percebido a presença de ETs ou de chineses orientando ETs, alguma coisa assim? Não, aqui não. Eu não vi. Pelo menos não. É que eu estou muito ocupado nas minhas coisas, não vi nada. As últimas coisas que aconteceram, eu falei aqui para vocês, assim, mais sério. Né? Eu falei aqui. A gente tem ajudado uma coisa ou outra, inclusive na UFIEX tem umas coisas lá, a TENEPS, tem um monte de pedido. A minha TENEPS está muito incrementada, muito pedido. As minhas caixas que demoravam meses, agora não está demorando nada. Enche tudo, daí a pouco, em pouco tempo. Seria devido Isso é por causa do processo da online. Tem vindo muito pedido, muita coisa. Agora, são pedidos assim, né? Dá para fazer tudo quanto é filme, teatro, tragédia, tragicomédia, tudo que vocês pensarem. Uma loucura. É a baratosfera em ação. Professor, quando a gente está participando de um curso, de uma dinâmica ou de um trabalho maior, de uma atividade de voluntariado, como é que o senhor dá a dica para perceber a equipe extrafísica? Assim, especificar melhor quem é o amparador, quem é a equipe que está cuidando daquele trabalho, quem está trabalhando com a gente mais diretamente. Como é que a primeira coisa é a pessoa perceber isso, principalmente através da TENEPS. Ver quem é que pratica a TENEPS, que a TENEPS ela revela isso. A TENEPS é uma bola de cristal, você adivinha tudo. Fica sabendo de tudo. Você faz o sensoriamento universal de tudo. A TENEPS permite isso. Ela abre o jogo. Com o tempo, mas primeiro a pessoa tem que fazer uma interação com o amparador. Professor, desculpe. Qual é a questão da isenção de testemunha num relacionamento? Isso depende muito da testemunha, depende do relacionamento e depende do holopensene. Sim, então... O que é que tem? Onde que é que está se falando? Qual o local? Você não é a primeira vez que eu ouço, talvez eu não tenha entendido, que sempre tem que ter uma testemunha. Sempre tem extrafísica, mas intrafísica não tem. Então é bom ter testemunha intrafísica. Veja bem, esse caso que eu estou falando. Tem uma pessoa, ele vai fazer uma advertência da pessoa. Uma advertência muito assim, bobinha, mas de grande efeito. Agora, o que se passa? É uma mulher que colocou lá o carro estacionado no lugar. É errado. Então, o que se passa? Vai pegar a amiga dela, chama e fala, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que você reconhece que está errado? Sim, reconheço. Você, como testemunha, você está vendo o que está acontecendo? Também reconheço. Acabou. Você não acha que essa pessoa vai tomar muito mais vergonha na cara de não estacionar mais errado? É uma banalidade. Ela está acabou. Comprando uma briga por banalidade. É um negócio prático, objetivo, sem precisar de ir para a barra do tribunal. Sim. E sem precisar de fazer a cariação, que ela é feita naturalmente. É isso. Então, testemunha é importante. E resolver o negócio em loco, de visu, na hora, aqui e agora.
Não deixar para depois, não. Essas coisas são assim, tem que ser prático. Agora, em matéria de administração, se usar isso, viu, Adélio, isso tudo melhora. Estacionamento é muito fácil, se fizer isso que nós estamos falando. Aí você chega lá e viu que o carro está lá, a dona está saindo, e fala assim, espera aí, vou arranjar uma pessoa, espera aí, não sai daí não. Tem que ser em cima do lance. Tem que fazer o comício, senão não adianta. Agora, isso ajuda demais. Em primeiro lugar, a pessoa. Em segundo lugar, a instituição, o estacionamento. Né? Então, professor, aquela não justificativa, aquele pensamento assim, que a pessoa não pode ou não deve se colocar como vítima, aí isenta dessa questão. Não, de mas quem é que vai colocar né? como vítima? Não, eu estou levantando uma hipótese. Sim. Não, quem se vitimiza, em tese, é igual o queixoso. Sim. Em tese, é preciso de ver o caso. Em tese, a pessoa é que está errada. Você está entendendo? Se vitimizou é porque houve um fracasso de alguma coisa. Claro. Há umas duas sobre paracirurgia. Há umas 2 semanas eu estive lá em Maceió, lá num clube, né, que o Dr. Fritz, né, um rapaz estava lá incorporando o Dr. Fritz, estava fazendo paracirurgia, né? Como identificar se naquele momento realmente ele estava incorporado, lá se ele estava... É você que sabe aí, põe seu assessoramento aí. Te vira. Sim. Olha o ambiente, vê como é que é. Tem um monte de situações. E a coisa mais séria, depois é ver o resultado da paracirurgia, se é que houve. Porque no caso ele escolheu cada doença, né? Quem tem sinusite, quem tem isso, quem tem tumor. Aí ele escolheu alguns casos, né? Cortou lá o povo, lá, tirou uns tumores e tal. Isso aí não tem nada errado. Até no hospital eles escolhem os caras. E no caso ele só colocava uma... Que eu não conheço muito disso, e no caso esteve lá em Marcel, foi olhar, e vieram até um clube... Você sabe que eu escrevi um livro sobre isso, nunca publiquei, né? Não sei. Porque no caso ele enfiava, 10 pessoas em sinusite, aí ele colocava um algodão com a tesoura, enfiava, né, 10 pessoas, depois tireoide, né? Isso aí não entendi direito se era simbólico ou se realmente... Tem que ver o resultado, tem que fazer uma pesquisa, passar lá 6 meses estudando caso por caso, para ver se acha algum que seja... Aí eu perguntei às pessoas, assim, algumas pessoas que tinham... Não adianta perguntar, tem que fazer pesquisa. Seguir os negócios, fazer exame antes, durante e depois. Agora, professor, o cara assim... Exames complementares. Hoje tem exame tudo, de ressonância, o diabo passa lá na barriga do cara, vê tudo antes, durante e depois. E deixa, vamos ver se ele conserta. E no caso ele falando lá português com alemão, isso não quer dizer nada. Tudo isso é teatro. Esquece isso. Isso não quer dizer nada. Pode ser positivo, pode ser negativo, não quer dizer nada. O negócio é o resultado, sabe, Gustavo? Essa condição da prerrogativa, eu estava pensando na interseção assistencial que acontece, por exemplo, na TENEPS, né, que a pessoa vai lá e faz um pedido da TENEPS. Eu estava pensando assim, às vezes você tem várias pessoas que estão precisando de assistência, mas teve uma porque conhece ou porque tem interesse naquela pessoa, vai lá e faz aquele pedido. Como é que os amparadores veem essa condição do fato de uma pessoa ter feito aquele pedido em relação quando há interseção, mostra que tem gente que está preocupada com isso. Isso já é assistência. Preocupação em si já é assistência. Já é assistência, já é energia que está colocando no caso. Mas o que eu fico pensando... Agora, a energia é positiva, né? Porque, por exemplo, é aquilo que eu falo. Um político, por exemplo, ele aparece, tem uma doencinha. Não, ele tinha que aparecer no comício, aqui no palanque, não pode vir porque ele está resfriado. Pronto. Todo mundo começa a pensar que o cara está doente, e às vezes pensa mal. Daí a pouco ele está com pneumonia. Entendeu? A energia, se ele não tem escudo, não tem blindagem, está no buraco. Mas eu estava pensando também nessa condição assim da priorização da assistência dos amparadores, né? Por exemplo, eles seguem mais ou menos essas demandas que tem das pessoas preocupadas, não, porque tem o amparador, ele vê tudo pelo mérito, ele sabe o que é. Outra coisa, amparador nenhum segue a própria cabeça. Eles estão sempre trabalhando com uma equipe. E é o Max Mecanismo. Pensa nisso. Você sabe tudo. É um processo de Max. Então, vê se eu entendi mais ou menos assim. Por exemplo, quando chega um pedido de assistência, na verdade aquele pedido já é a materialização de uma coisa que está acontecendo muito antes. Eu já vi, já era para ter feito isso há muito tempo. Entendi. Aquilo ali é o ápice, vamos dizer, do negócio. Entendi. Agora entendi.
Tem muito caso assim. Não são todos, mas há muitos desses. Queria voltar lá na paracirurgia. Eu conheço assim, casos, na minha família mesmo, que a pessoa foi lá no centro espírita, no caso, e tinha um tumor e fez todos os exames depois e o negócio desapareceu. Então, se isso é possível lá na TACOM, né, mais a nível de A cirurgia às vezes é feita tipo invisível, ela não aparece. Então, mas, por exemplo, quem faz TENEPS... tanto que todos esses que hoje fazem esse processo, tem aquelas outras pessoas que não são atingidas diretamente pelo médium. Elas ficam dentro de uma sala especial, sendo atendidas, às vezes vários dias. E essas pessoas desaparecem as coisas que tem. Isso tudo tem. No Brasil mesmo tem um que faz isso, e tem as cirurgias invisíveis. A equipe que atua, por exemplo, na TENEPS de alguém, ela também faz esse tipo de trabalho de paracirurgia? Depende, mas esses geralmente aí são especializados e tem que ter muita relação com o médium e com quem está trabalhando através dele. Então isso tudo tem que ter muita afinidade. Isso aí exige muito rapport. Entende? Tem que estar tudo junto. Assim como os homens, senão não vai. Isso é a regra, de modo geral. Mas o que mais? Quem é que está com o microfone? É você? Professor, na patologia, a quarta linha, na terceira para a quarta, o abuso da prerrogativa e logo em seguida o privilégio injusto. Sim. O que tem? O senhor comentou uma vez com relação ao funcionalismo público, qual seria o pior dessa condição. E eu lembro que o senhor falou que são os privilégios. E aí seria um privilégio injusto? Pergunta para eles. Você acha que todo servidor tem privilégio justo no Brasil? Não, não. Mas tem que perguntar para ele, cada caso é um caso. Agora, de modo geral, eles ajudam muito o Brasil. São positivos. Mas agora tem determinados detalhes que a burocracia atrasa tudo. Você quer coisa pior do que a sua área, a jurisprudência? Os engavetamentos de processos, esse negócio como é que se demora, a postergação de tudo, a técnica que existe, os problemas todos que usam para isso. Isso tudo é errado. E tem muito privilégio atrás disso. Porque isso me remete justamente ao anterior, que é o abuso das prerrogativas. Isso é o abuso. Que a gente tem visto, né? Muito. Agora, o privilégio injusto e o abuso da prerrogativa. Uma coisa puxa a outra, por isso está aí perto. Sim. E na questionologia, professor, a segunda pergunta, você tem autoconsciência da qualificação e dos limites das próprias prerrogativas? Essa é a segunda pergunta que faz sobre a segunda pergunta. Segunda sobre a segunda. Como é que a gente pode estar fazendo a autoavaliação desses limites das próprias prerrogativas? Tem que ver aí, né? Examinar. A pessoa é a mais gabaritada para saber disso. Né? Sim, mas o que a gente... Dentro do problema. O que eu posso estar observando? Para ver se eu estou fazendo. Contexto, o que é que se passa? E o que ela recebeu. Agora, todo mundo divide olhar as próprias prerrogativas. O que você recebeu na vida? E o que você já fez até agora com isso? Jogou fora? Aplicou? Já superou aquilo que você recebeu? Isso é muito importante. Os recebimentos e as retribuições, eles entram aqui. Vale a pena pensar, né? A PROEX, então, vamos dizer, uma boa área para pesquisar a qualificação das aplicações das prerrogativas. Professor Waldo, para quem está começando, qual seria um tempo mínimo para conseguir aprofundar numa pesquisa? 5 anos, 10? Olha, aí depende de que pesquisa que a pessoa está fazendo, né? Tem pesquisa pequenininha, tem coisa grande, precisa ver cada um. Eu vou pesquisar se esse terreno é bom para plantar mandioca ou não. Isso é coisa rápida. Não. A viabilidade econômica financeira. Estou falando... Entende? Agora, uma pesquisa mais ampla, um negócio mais sério.
Não, pesquisa sim, para a pessoa escrever um artigo, fazer um livro. Qual seria o... Não, aí ela meter os peitos e começar a fazer e ver o que é. E conversar com quem entende isso. Para melhorar a pessoa. Mas não teria nenhum tempo mínimo, assim? Não. Não? Porque tem pessoa que às vezes faz isso com o pé nas costas em pouco tempo. Outra vai demorar anos, que ela é mais devagar, brade, etc. Faria. Muito difícil a gente generalizar processo de pesquisa assim. Entende? Porque as coisas são muito complexas. Matéria de ideia. Primeira coisa tem que ver a qualidade do objetivo. A escolha, por exemplo, dessa pesquisa. Isso aí já mostra inteligência ou falta de inteligência. E não pode ser desprezado. Mas o que mais que vocês têm aqui? Aqui novamente, professor. Eu estava pensando em exemplos. Eu vi o exemplologia, aí eu pensei assim, a questão do exemplo, um exemplo positivo de prerrogativa seria a consciex levada para o seu primeiro curso intermissivo. Poderia ser um exemplo positivo. E um exemplo negativo poderia ser os privilégios do funcionalismo público. Porque uma coisa muito boa é incomplexa. Incomplexos. A pessoa recebeu tudo para chegar na completude da programação existencial. E ela cometeu a desídia. Né? Não quis saber. É prerrogativa, porque ela tinha tudo na mão. Bom, eu acho que a gente precisa incluir funcionalismo público em algum lugar nesse verbete. E eu tinha pensado... Incluir o quê? O funcionário público, essa condição. Não, mas não é só funcionário público, é qualquer tipo de funcionário, qualquer tipo de serviço que a gente já está fazendo aí. Tem muita coisa aqui dentro. É que isso foi... Olha só o que está escrito ali. Ó. O que interessa é essa nossa turma aqui. O acoplamentista, o agente retrocognitor. Agora lá tem um homem de ação, o observador privilegiado. Esse aqui é o pior. Pensa bem. Observador privilegiado. Por exemplo, aquelas pessoas que chegam aqui, examinam a gente, falam uma opção de coisa, abençoa todo mundo e vai embora e não faz nada. Nem pró, nem contra. Ele admite, vê tudo, mas não põe um dedo no trabalho. Entende? Esse já viu, né? Não vai ter muita escapatória. E tem muita gente assim, né? As pessoas que assistem a tertúlia online, de alguma forma... Agora nós estamos dando responsabilidade para esse povo todo. Eu acho que todo dia o ideal seria eu chegar aqui e falar assim, olha, cuidado aí você que está me vendo, cuidado. Se você começar a ver muito aqui essas tertúlias, sua vida vai ser outra. Você está disposto a mudar a sua vida? Senão, esqueça da gente. Desliga esses aparelhos. Acho que todo dia eu devia falar isso aqui. Ok. Entende? Com isso, eu não estou com medo e nem também mandando todo mundo passear. Não é isso. Eu estou acolhendo com boa vontade, mas mostrando a realidade daquilo que nós fazemos. Viu a tertúlia, aumentou a responsabilidade. Seja onde for, quando for, de que modo for, e interessa qual tertúlia. Comente o polinômio força, fraqueza, ensejo e correções. Eu acabei de falar isso. Adélio, fala aí alguma coisa, Adélio. A triparada dura. O senhor comentou ali que a pessoa, ela analisa as suas forças pessoais, né? Essa pessoa que deve ter ligado para cá, ligou o aparelho agora. Ela está vendo a nossa televisão nesse instante. Depois ela verifica as suas fraquezas, né? Os ensejos de melhorias, né? E as possibilidades de coerções que podem estar ocorrendo. Foi mais ou menos aí nesse contexto que eu entendi. Agora, lembrar sempre que a pessoa que tem força, ela pode estar melhorando quem é fraco, ou pode estar piorando quem é fraco. E por aí vai, tirar as conclusões disso tudo. Ela pode estar fazendo uma coerção, ou pode estar aumentando a liberdade de todo mundo, em favor dela. Então é um processo de livre-arbítrio e determinismo em cima do lance.
Agora, ó, por essa pergunta que apareceu assim, a gente vê que já tem teletertuliano retardatário, tá certo? Que pegou a gente já no meio, depois de 1 hora já de tertúlia. A gente entende isso, é natural. É natural, a gente sabe. Aí uma prova, né? Pois é, foi ao banheiro. Outra coisa, estava acabando de tomar banho. Tomar banho porque a água quente só chegou agora e hoje estava muito frio. Mas é que essa pessoa também pode estar longe daí. Né? É conexão, não é isso? Essa aí é uma desculpa boa. Ah, não deu, porque a conexão caiu lá. Não deu. Prerrogativa leve, prerrogativa pesada. Eu também já falei mais ou menos alguma coisa aqui, né? O caso todo é o seguinte, a prerrogativa leve. Aquela pessoa que recebeu alguma coisinha assim suave, ela veio, por exemplo, vamos supor aí dentro da Apex, com a programação existencial. Então ela veio para resolver um problema, mas que diz mais respeito a ela. Então, é uma proex egokármica dela. Agora, uma prerrogativa pesada é a pessoa que tem uma responsabilidade que veio dentro de uma max proex, dentro de um nível de liderança. Está na ponta de um processo que está mexendo com milhares de pessoas. Se ela errar aí, os agravantes são muito maiores. Então é um processo pesadinho, não é isso? Então, eu sou mínimo, ele é máximo. Ele tem mais prerrogativa do que eu. Então vai responder mais, é um processo do máximo. Em vez de igual ao mínimo, recebe menos. Está vendo? Ele admitiu. É a vida. Mas, pode falar. Valdo, a questão aqui deixa eu ver, 1, 2, na quarta, de baixo para cima, na fratologia, a lei do menor esforço, depois a lei do maior esforço. Sim. Agora, as duas coisas, elas são neutras, né? Porque você pode fazer uma coisa com a lei do menor esforço, dependendo do Sim, caso. mas agora aí o que a gente pergunta é o seguinte, dependendo do percentual da prerrogativa, a pessoa tem que fazer mais esforço do que menos, né? Depende do... Então vamos ver o caso, o que é? Então, depende do caso, porque... Vocês todos têm um determinado fôlego, e eu também. E tudo que a gente recebe como obrigação, dever, ou desempenho, é de acordo com esse fôlego. Então, a partir disso, todos nós podemos ser cobrados. A pergunta, por exemplo, no seu trabalho, você faz as duas, estou perguntando as duas coisas, né? Tem coisas que com menor esforço, com maior... Não, o menor esforço é aquilo que faz parte do serviço, que é a rotina diária da vida da gente. E o maior esforço é você ultrapassar o seu temperamento para criar alguma coisa positiva para ficar aqui. Mas então a lei do menor esforço, ela pode ser uma questão de eficiência, como pode ser uma não, mas isso aí já foi para o acostamento, não interessa. Não. O negócio é que a lei do maior esforço ela é sempre melhor do que a do menor esforço. Então aqui se está... Se uma pessoa, por exemplo, ela está na lei do menor esforço, e ela é consciente, ela fala assim, não, eu não quero isso, eu quero uma coisa maior, isso aí é pouco para mim, eu sou capaz de fazer coisa melhor. Isso é igual àquela pessoa, ele tem 5 mil reais. Com 5 mil reais ele pode fazer isso, o resultado é pífio, não vai adiantar nada. Mas com os mesmos 5 mil reais ele pode fazer isso, que é 10 vezes melhor do que aquilo. Tudo depende da aplicação que a pessoa vai fazer. Eu também acho, no nosso caso, tem impressão, praticamente certo que prevalece a lei do maior esforço para pesquisa, para tudo, é isso? Não é nosso caso, é para qualquer pessoa. A evolução, aliás, qualquer é um processo pesquisa, não é só na maior nossa esforço. pesquisa. Né? Isso é para qualquer um. Ali não tem jeito, não somos só nós, não.
E, afinal de contas, aquilo que diz respeito a gente, a maioria do que diz respeito aos nossos direitos e deveres, serve para a humanidade inteira. Nós somos membros da humanidade. Inclusive uma pesquisa da eletronáutica, é lógico, mas estou dizendo, principalmente na pesquisa, ou vai prevalecer só a lei do maior esforço, talvez? A lei do maior esforço, cedo ou tarde, a pessoa chega lá. Ela é mais avançada e mostra maior iluminação intraconsciencial. A pessoa tem maior discernimento. Agora, excepcionalmente, estou falando positivamente, pode acontecer a lei do menor esforço? Como? Pergunta, né? Como assim? Eu estou perguntando, não sei... Não, o que eu estou falando para você, uma pessoa vem com uma programação egocármica, é a lei do menor esforço, porque ainda está muito fraquinho. Está precisando defender o egão, entendeu? Muito fraco. Então esse não pode estar esforçando muito, você não pode exigir muito. Ele é franzino evolutivamente. Mas aqui você... Mas veja, isso não é o ideal. A conotação aqui... Não, aqui a conotação é chamar atenção para a prerrogativa. Então, mas... O cara chega aqui, tinha que fazer alguma coisa, não fez nada, entrou na lei do menor esforço, caiu no buraco. Não soube usar as prerrogativas que ele recebeu. Então a ideia sua aqui é a lei do menor esforço, contrapõe a do maior e a maior... Você escolhe o que você quer. O que tu queres? Só aquela história que tem quando a pessoa ganha na loteria e tudo, e qual é a aceleração patológica, né, da história pessoal, bamburologia, né, patológica no caso. Pode acontecer também assim, na condição da pessoa assumir uma função, às vezes função pública, que envolve muitas pessoas, que tem o mesmo efeito na pessoa, por exemplo, não tem a maturidade. A maioria desse povo tem que nada aí fazendo maracutaia, desvio público, formação de quadrilha dentro do governo. É tudo mesmo, é a mesma coisa. Municipal, estadual, tudo isso. Tem tudo isso. Essas coisas todas existem. É que, na verdade, a falta de maturidade da pessoa para estar naquela condição. Né? Agora, outra coisa também, pessoal. Isso aí tem também o processo da paragenética da pessoa que busca aquilo, né? Que é a ambição, a avidez pelo poder. Tudo isso aí não é uma coisa que também vem de uma vida, né? Não. A pessoa vem trazendo... Não, e ninguém aparece dentro de determinado contexto gratuitamente, espontaneamente apenas. Aquilo tem raiz, né? Todo contexto tem uma raiz profunda, muito grande. Tem que ver isso. Ninguém brota espontaneamente. Não há geração espontânea de nada disso. Tudo foi criado pouco a pouco. E as inter-relações estão dentro desse contexto. Inter-relações. Entre as pessoas, consciências, condições, o tempo todo. Isso não pode ser esquecido. A gente está vendo no momento, quando a gente vê aqui, a gente está vendo só uma fotografia, né, de um determinado momento. Não, você está vendo a maior parte da vida humana, a gente vê só a ponta de fora do iceberg. Isso não é nada. Tu tem ainda que estudar mais. Agora, fazendo um outro movimento, assim, olhando essa fotografia, dá para você fazer essas prospectivas para o passado, no caso, não é prospectiva, é retrospectiva, né? Tipo assim, você olha a função, pega um político, uma pessoa que está vivenciando uma certa condição, que nem, por exemplo, aconteceu com aquela Carly Fiorina, que foi executiva da HP, né? Foi a primeira mulher lá nos Estados Unidos que dirigiu, né? Foi a primeira CEL lá dos Estados Unidos. E aí, de repente, aconteceu o contexto lá, que ela estava levando o negócio, ela foi tirada lá o Conselho de Administração, tirou ela do negócio. O caso dela, por exemplo, assim, ela, apesar de estar com soma feminino, né, o ginossoma, e estar atuando como mulher, provavelmente ela já trabalhou nessas circunstâncias na já área foi homem, muitas vezes. Homem. Que antes a maioria disso que fazia isso era homem. Né? É isso que eu estou falando. Dá pra gente fazer esse tipo de... Não. É a lógica. Isso aí é a base. É a base, né? A maioria é assim. É isso que eu pensava. Entende? Tudo tem sua razão. Aqui que eu estava falando da outra moça aí, ó, que foi mulher antes, foi homem antes. A Ellen Keller, não? Mais jovem, Keller, não, né? De liderança, fora de série, com 24 anos, está dominando o processo. Como é que é? É lógico que foi homem. E a iniciativa, expediente, fora de série. Não, que nem, por exemplo, se a pessoa que trabalha em grandes empresas, a tendência é que ela estava vinculada ao processo belicista, que é hoje que a empresa né? Nada mais é. Os processos empresariais é bem dentro dessa área. É, bem dentro. Agora, o problema todo é
monarquia, né? A maioria desse povo mexeu com isso. Monarquia, belicismo, que tem relação com monarquia. Estava tudo junto, né, na verdade. Entendi. É isso que é. É porque eu estava querendo desenvolver uma metodologia para fazer esse tipo de pesquisa, entendeu? Obviamente tem que envolver o parapsiquismo também, né? Tem. Mas eu acho que você fazendo alguma retrospectiva assim, de probabilidade ajuda você a ampliar a sua visão, né? Em termos sobre o tema e tudo. Agora, esses princípios básicos da cosmoética e da evolução não podem ser desprezados. Para tudo e para todos, em qualquer contexto. Se você amplia isso aí você pode generalizar. Você vai errar menos. Isso tem que firmar. Professor Valdo, Sim. Qual o percentual de extras uma pessoa deve permitir na rotina dela? Você está falando êxtase de alegria, euforia, Não, de quê? Extra pauta. De extra Extra pauta. O caso todo é o seguinte, ela não deve pensar que ela dirige as extrapautas. Ela tem que lembrar que ela é uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo. A extrapauta pode vir como ordem do maxi-mecanismo e não é ela que vai decidir. Então, a hora que você quer estabelecer isso, tem que dar um desconto enorme nessa história. Entende? Isso é igualzinho que o processo da pesquisa. Na pesquisa, os fatos orientam a sua pesquisa. Então, não adianta você estar programando muita coisa. Vamos ver o que vai acontecer. O que é que o contexto vai ter ascendência sobre a sua vontade? Isso de um ponto de vista positivo, construtivo, produtivo, que vai dar efeito. Entende? Assim. Que é rígido, que é homeostático, é sadio. Agora, se a pessoa está tentando assentar uma rotina e toda hora aparece uma coisa nova, isso pode ser considerado extrapauta desse tipo aqui ou isso... Pode ser, mas agora o problema é ela saber mexer com isso, que a tendência da pessoa, com o crescimento, é ela ter isso cada vez mais intensificado. Isso é praticamente inevitável. Quanto mais você se afinizar com a extrafisicalidade positiva cosmoética, mais trabalho você vai ter, mais ampliação e mais profundidade dentro das coisas. Agora, veja, aí não é que vai aumentar quantitativamente a coisa, vai aumentar qualitativamente o que você está fazendo. Mas a partir disso, isso vai exigir mais da sua parte, mais entendimento, mais discernimento. Você vai ter que ter uma organização mais apurada. Quando você pensa que você está super organizada, vem uma extra pauta e vai mostrar que você está tudo furado ainda. Que você não estava preparado para aquilo que aconteceu, que quebrou a rotina. Então a gente tem que estar preparado para que ideia e vier. É aquele percentual que eu falo das aventuras. É o percentual do extra. Entende? Que é aquilo que você faz aplicação. Uma empresa, por exemplo, ela tem que ter um percentual de aventura. É onde ela faz promoção, publicidade, propaganda, aquelas coisas. Tem que ver esse percentual que ela tem. Outra coisa também que ela tem que estar preparada com as reservas. Aquele meu negócio, nas minhas empresas a gente tinha reserva até de carreta. Então nunca você estava afadigado ou pressionado por nada. Qualquer coisa. Esse precedente a gente já conhece. Entendeu? Qualquer coisa a gente supria imediatamente a deficiência surgida de maneira abrupta. Mas isso em termos de trabalho, por exemplo, que eu não sei quantos verbetes... Sei, mas olha, a pessoa em si é mais fácil do que um grupo de uma empresa. Se chegou na empresa, o que eu estou falando já é mais para lá, é muito mais sério que isso. Agora, uma empresa ela é ampla, ela é grupal. Agora, uma pessoa jurídica ou física, ela é física, ela é unívoca, ela é pontual, ela é individual. Então, o que se passa? É muito mais fácil, ela que decide, ela que sabe. E outra coisa, ela que faz a prevenção.
profilaxia dela. A primeira coisa é prever, fazer a profilaxia com um planejamento maior. Se aquilo vai crescendo, ela tem que aumentar. Uma pessoa que está mantendo a profilaxia dela, ou a reserva dela, igualzinha, sendo que o negócio já subiu 300%, ela está totalmente errada. Ela tem que seguir de acordo com a expansão que está havendo no trabalho. Você entendeu a diferença? Agora veja, isso aplica não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica, coletiva, grupal. Não sei se foi respondida. Queria entender mais profundamente o trinômio. Questão, pendência e dilema. Alguma coisa. Esse também é retardatário, essa aí. O caso todo é o seguinte. Questão. Uma questão. A pessoa tem a questão. Vamos supor que pode ser um problema mais sério. Então isso está pendente, é uma pendência, ainda não foi resolvido. Então a questão que não foi bem resolvida é uma situação que não está assente. É necessário trabalhar. Mas as pessoas vão enfrentar aquilo e não tem solução para nada. Então aí cria-se o dilema. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Como é que fica? Então o problema todo tem que voltar novamente à questão, estudar tudo direito, ver por que são as pendências, quais são as conciliações que podem ser feitas para acabar com o dilema. Porque o dilema aí, no caso, no fim da história, ele é pior que a questão. Questão você pode fazer uma pergunta no início. Agora o dilema é a hora que você está sem embocadura, não tem saída da situação. Para onde nós vamos? Ninguém está sabendo. Sinuca de bico, é isso aí. Falando aí, você que é bom de taco, né? O processo é esse. Tá certo? Agora, gente, alguém fez mais alguma pesquisa aí? Tá tudo ok? Tá. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje nós temos 3 temas. Solamente. Agora, no domingo é o olho clínico, que eles pediram de acordo aí com o curso, etc. Tal, vocês sabem. Todos já têm papel? Então são 3 verbetes antigos: localização, operação e primo-oponente. Gente, tem um recado só, que aqueles interessados no PAI, Programa de Aceleração da Erudição, tem um módulo especial sobre o parapsiquismo, com 10 obras, e ele vai ser quinzenal, às quartas-feiras à noite. Então foram abertas mais 5 vagas. A turma lotou, eram 20 vagas, a gente abriu 25. Então quem quiser fazer, se puder priorizar nos próximos dias, os primeiros que chegarem, né, vão ter essa. E do segundo ciclo e terceiro também estão abertas ainda tem algumas vagas. Quem quiser é só procurar qualquer voluntário da Reaprendência. A gente ganhou então o primo oponente com 17 votos.